Ninguém jamais ousou repreendê-lo. Ele era rico demais, poderoso demais, intocável demais. Até o dia em que uma garota comum, sem saber quem ele era, gritou com ele em plena rua. E naquele momento, algo que nunca tinha acontecido começou. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. Park acordava todos os dias no mesmo silêncio confortável. Não o silêncio vazio, mas aquele silêncio caro, blindado, construído para que nada o incomodasse. O apartamento era grande demais para uma pessoa só, com janelas do chão ao teto e uma vista que fazia Seul parecer um quadro distante, quase decorativo. Tudo ali funcionava sem que ele precisasse pedir. Luzes se acendiam sozinhas, café surgia na mesa na temperatura exata. O celular vibrava apenas com mensagens filtradas por assistentes. Park não precisava pensar em pequenas coisas, nunca precisou. Vestia o terno impecável enquanto alguém ajustava a gravata. Caminhava pelos corredores da empresa enquanto cabeças se inclinavam levemente, algumas por respeito, outras por medo. Ninguém discordava, ninguém questionava. Se Park dizia, está bom, estava decidido. Se dizia depois, ninguém perguntava quando. Ele não se via como arrogante, apenas como alguém acostumado a ser obedecido. Naquela manhã, saiu do prédio sem olhar para os lados. O motorista abriu a porta, mas Park fez um gesto rápido com a mão. Queria caminhar alguns quarteirões. Às vezes gostava de fingir que era invisível. Colocou os fones, atravessou a calçada elegante, terminou o café que segurava e, sem pensar, jogou o copo vazio no chão. Um gesto automático, sem maldade, sem reflexão. No mundo de Park, sempre havia alguém para limpar depois. Kim acordou atrasada. O despertador não tocou porque o celular descarregou durante a noite. O quarto era pequeno, com uma janela que dava para outra parede cinza, e o ventilador fazia um barulho estranho, como se estivesse sempre prestes a desistir. Kim levantou de um pulo, prendeu o cabelo de qualquer jeito, vestiu a primeira roupa limpa que encontrou e saiu mastigando um pão seco. A rua não a esperava. Buzinas, gente apressada, sacolas rasgando, lixo acumulado nos cantos. Kim desviava de tudo com agilidade, reclamando em voz baixa, e às vezes nem tão baixa assim. Parou para ajudar uma senhora a atravessar. Reclamou do ônibus, que quase a molhou com água suja, recolheu um papel do chão por puro hábito. Kim não suportava bagunça injusta, nem gente que achava que podia tudo. Cresceu ouvindo que deveria engolir certas coisas. Engoliu pouco. A língua afiada lhe rendeu problemas, mas também algo que ela prezava mais do que conforto, a própria consciência tranquila. Enquanto caminhava, viu o copo cair no chão. Não foi o copo que chamou a atenção, foi a naturalidade. O homem nem olhou para trás. Seguiu andando como se a rua fosse extensão da casa dele, como se aquilo fosse normal, como se ninguém existisse ali além dele mesmo. Kim parou, olhou em volta. Ninguém disse nada. As pessoas viram, claro que viram, mas desviaram o olhar, fingiram mexer no celular, aceleraram o passo. O homem estava bem vestido demais, seguro demais, intocável demais. Kim sentiu algo subir do estômago para a garganta. Ei! Park continuou andando. Ei! Ela gritou agora mais alto. Ele parou, confuso, tirou um dos fones devagar e se virou, como alguém que não está acostumado a ser chamado daquele jeito. Seus olhos percorreram Kim rapidamente, sem reconhecê-la, sem classificá-la como importante. Foi comigo? Perguntou genuinamente surpreso. Kim apontou para o chão. Você deixou isso cair. Park olhou para o copo, depois para ela, e franziu levemente a testa. Ah, respondeu num tom distraído. Alguém vai pegar. Kim riu. Mas não foi um riso divertido. Alguém? Repetiu. Alguém quem? O espírito da limpeza urbana? Algumas pessoas diminuíram o passo.
Outras pararam de vez. Park não estava acostumado àquilo, não ao tom, não à forma. Ninguém falava com ele daquele jeito. Ele abriu a boca para responder algo educado, automático, quando Kim continuou. Você acha mesmo normal sujar a rua porque está com pressa? Eu não disse isso, respondeu ele já um pouco incomodado. Disse sim, só não usou palavras. Park respirou fundo. Não gostava de cenas. Não gostava de atenção inesperada. Enfiou a mão no bolso, tirou uma nota dobrada e estendeu na direção dela. Se é por causa disso aqui. Kim olhou para o dinheiro como se fosse um objeto contaminado. Você acha que isso resolve? Resolve o problema, respondeu ele com firmeza. Ela deu um passo à frente. Não, resolve o seu incômodo. O problema continua aí. E apontou novamente para o copo no chão. E o problema é você achar que pode jogar lixo porque ninguém ousa te dizer nada. Silêncio. Park sentiu algo estranho. Não era raiva, era desconforto. Um tipo de desconforto que dinheiro nenhum resolvia. Você sempre fala assim com estranhos? Ele perguntou. Só com os mal-educados. Ela se abaixou, pegou o copo e colocou na mão dele. Agora joga onde deveria desde o começo. Os olhos de Park se fixaram nela. Pela primeira vez naquela manhã, ele realmente olhou para alguém sem que essa pessoa estivesse tentando agradá-lo. Kim não desviou o olhar, não abaixou a cabeça, não pediu desculpa. E Park, sem entender porquê, sentiu o coração bater fora do ritmo. Naquele instante, algo se rompeu, não na rua, mas dentro dele. E ele ainda não fazia ideia de que aquela garota, que não sabia quem ele era e claramente não se importaria, acabaria de virar seu mundo de cabeça para baixo. Park ainda segurava o copo quando Kim se afastou. Ele ficou parado por alguns segundos, como alguém que perdeu o roteiro no meio da cena. Ao redor, as pessoas fingiam retomar a rotina, mas os olhares curiosos continuavam ali, presos nele. Pela primeira vez em muito tempo, Park sentiu algo que não sabia nomear. Não era vergonha, era pior. Era a sensação de ter sido visto de verdade. Ele caminhou até a lixeira mais próxima e jogou o copo fora. O gesto foi simples, mas pesado. Quando se virou, Kim já estava longe, andando rápido, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Para ela, provavelmente, não tinha acontecido mesmo. Para Park, o mundo acabou de tropeçar. Ele voltou para o carro em silêncio. O motorista lançou um olhar discreto pelo retrovisor, curioso com a expressão do chefe. "Está tudo bem?" perguntou. Park demorou a responder. "Está", disse por fim. "Só dirija", mas não estava. Durante a reunião daquela manhã, Park não conseguiu se concentrar. Os gráficos passavam pela tela, os diretores concordavam com tudo. Alguém ria de uma piada que ele nem lembrava de ter feito. Sua cabeça, no entanto, estava presa numa cena banal. Uma garota desconhecida, de roupa simples, segurando um copo amassado e olhando para ele sem medo algum. "Você acha mesmo normal?" A frase ecoava. Park piscou algumas vezes, tentando afastar a imagem. Em vez disso, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, ele começou a reparar. O ar-condicionado gelava uma sala vazia, enquanto do lado de fora, funcionários dividiam um ventilador. Alguém deixou cair um papel e outro correu para pegar antes que Park visse. Um silêncio pesado sempre que ele entrava. Aquilo sempre esteve ali, ele é que nunca tinha olhado. Kim, por outro lado, seguiu o dia sem pensar muito no assunto. Ou tentou. Chegou atrasada, levou bronca, respondeu atravessado, quase perdeu o emprego por causa disso. No almoço, sentou-se num banco da praça com um miojo barato e observou as pessoas passando. Viu executivos apressados, viu jovens tirando fotos, viu alguém jogar uma embalagem no chão e sentiu o corpo tensionar de novo. "Respira", murmurou para si mesma. Nem todo mundo merecia um sermão, mas alguns, claramente, sim. Ela terminou de comer, jogou o lixo fora e seguiu para o segundo turno do dia. Kim vivia correndo. Correndo para chegar, para pagar, para sobreviver.
Não tinha tempo para pensar em estranhos ricos de terno caro. Se soubesse. No fim da tarde, Park pediu ao motorista para parar o carro. Aqui está bom. Desceu antes que qualquer pergunta fosse feita. Precisava andar, precisava pensar. O céu estava tingido de laranja e a cidade começava a mudar de ritmo. Ele caminhou sem destino até perceber que estava na mesma região da manhã. Não foi planejado, ou talvez tenha sido. Park entrou numa pequena loja de conveniência, pegou uma bebida, pagou, saiu e parou. Quem estava do outro lado da rua, discutindo com um entregador que bloqueava a calçada com a moto. Isso não é estacionamento, ela dizia, apontando para o chão. As pessoas precisam passar. O entregador revirou os olhos. Relaxa, é rapidinho. Rapidinho para você, lento para quem está numa cadeira de rodas. Algumas pessoas pararam, outras filmaram. O entregador bufou, mas acabou empurrando a moto para o canto. Kim cruzou os braços vitoriosa. Park assistiu a tudo em silêncio. Não era um acidente, não era um dia ruim. Aquela era Kim, incômoda, direta, incapaz de ignorar o que estava errado. E algo dentro dele se decidiu ali. Ele atravessou a rua. Você sempre faz isso? Perguntou, parando a alguns passos dela. Kim virou-se de imediato, já pronta para o embate. Ao reconhecê-lo, arqueou a sobrancelha. Ah, o homem do lixo! Park sentiu o canto da boca tremer. Eu joguei fora. Parabéns. Quer um adesivo? Ele riu. Não um riso educado. Um riso curto, involuntário. Kim percebeu. Não ria, advertiu. Isso não é engraçado. Eu sei, respondeu. É diferente. Ela o avaliou de cima a baixo. Você está me seguindo? Não. Parece. Talvez. Kim suspirou. O que você quer? Park pensou por um segundo. Nunca precisou explicar seus motivos a ninguém. Aquilo também era novo. Quero entender, disse por fim. Por que você se importa tanto? Kim ficou em silêncio por alguns segundos. Porque alguém precisa se importar, respondeu. E porque se todo mundo fingir que não viu, nada muda. Park assentiu devagar. Naquele momento, uma rajada de vento espalhou papéis pelo chão da praça. Kim saiu recolhendo sem pensar. Park ficou parado por um segundo. E então fez algo que nunca fazia. Ajudou, ajoelhou-se, juntou os papéis, colocou tudo na lixeira. Algumas pessoas observaram, surpresas. Kim parou e o encarou. Você aprende rápido, comentou. Tive uma boa professora. Ela revirou os olhos, mas um meio sorriso escapou antes que conseguisse controlar. Ali, sob o céu que escurecia, Park entendeu que aquele não era apenas um encontro estranho, era um divisor de águas. O incidente não tinha sido o lixo, tinha sido ela. E sem perceber, ele já não queria voltar ao mundo onde ninguém ousava dizer nada. Park descobriu naquela noite que o silêncio confortável tinha ido embora. O apartamento continuava o mesmo, grande, impecável, caro, mas algo estava fora do lugar. Não era visível, era interno. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e ficou parado no meio da sala, olhando para nada, enquanto a cidade piscava lá embaixo, como se estivesse zombando dele. Kim não saía da cabeça dele, o jeito direto, o olhar firme, a ausência completa de medo. Ela não tinha pedido desculpas. Não tinha se curvado, não tinha perguntado quem ele era. Aquilo, para Park, era quase um choque cultural. Ele pegou o celular, rolou mensagens, fechou. Abriu a geladeira, fechou também. Sentou no sofá por alguns segundos e levantou de novo. Ridículo, murmurou para si mesmo, mas não adiantava. Quando fechava os olhos, via Kim segurando o copo amassado. Quando os abria, lembrava do meio sorriso que ela tentou esconder na praça. Não era paixão, ainda não. Era inquietação, curiosidade. Uma sensação incômoda de que alguém tinha tocado numa parte dele que ele nem sabia que existia. Park passou a mão pelo cabelo e soltou um suspiro longo. Dormir foi impossível. Na manhã seguinte, Park chegou mais cedo ao trabalho. Tão cedo que pegou alguns funcionários de surpresa. Ele caminhou pelo saguão sem anunciar a presença. Pela primeira vez, ninguém abriu caminho automaticamente.
E foi aí que ele percebeu outra coisa. As pessoas evitavam jogar qualquer coisa no chão quando ele passava. Park franziu a testa. Não porque respeitassem o espaço público, mas porque estavam sendo observadas. Aquilo incomodou mais do que se alguém tivesse jogado lixo. Ele entrou no elevador e ficou encarando o reflexo no espelho. Terno caro, postura firme. Um rosto que todos conheciam, mesmo sem coragem de encarar. Eles não fazem isso por convicção, pensou. Fazem por medo. A imagem de Kim surgiu de novo, como se respondesse ao pensamento. Ela não tinha medo. Kim, por sua vez, estava ocupada demais para pensar nele. Ou quase. O dia começou caótico. O chefe reclamou. O ônibus atrasou. O celular quase caiu num bueiro. Kim respondeu tudo no automático, mas, entre uma coisa e outra, a lembrança insistia em aparecer. O homem do lixo. Ela se pegou repetindo a cena, ajustando detalhes, pensando se tinha sido dura demais. Concluiu que não. Não gostava de injustiça educada. Preferia verdade desconfortável. E ele ainda riu, comentou sozinha enquanto lavava as mãos. Aquilo a intrigava. Homens como ele geralmente se ofendiam, se afastavam ou tentavam comprar o silêncio. Ele tinha escutado. E depois ajudado a recolher os papéis, sem plateia, sem alarde. Kim balançou a cabeça. Não cria expectativa, murmurou. Criar expectativa era perigoso. No fim da tarde, Park fez algo que surpreenderia qualquer um que o conhecesse. Ele saiu a pé, sem motorista, sem agenda, sem destino claro. Andou pelas ruas com atenção demais para alguém que sempre passou apressado. Observou as pessoas, os gestos, as pequenas interações. Viu alguém jogar uma bituca no chão, viu outra pessoa recolher. Viu um casal discutir sobre onde jogar uma embalagem vazia. E no meio daquilo tudo, procurava um rosto específico. Isso é absurdo, pensou. Mesmo assim, virou a esquina errada de propósito. E depois outra, e mais uma, até que viu. Kim estava sentada num banco, com fones de ouvido, os pés balançando levemente, o olhar perdido em algum lugar distante. Park diminuiu o passo. O coração acelerou de um jeito estranho. Ele não queria assustá-la. Também não queria parecer que estava seguindo. Parou a alguns metros, fingiu olhar o celular, respirou fundo e se aproximou. Você sempre senta aqui? Kim tirou um dos fones devagar. Agora sim você está me seguindo, disse sem surpresa. Coincidência insistente, ela o analisou. Você trabalha perto? Mais ou menos. Não parece alguém que anda por aqui. Estou tentando aprender. Kim arqueou a sobrancelha. Aprender o quê? Park pensou antes de responder. Não queria soar vazio. A prestar atenção. Ela o observou por alguns segundos, como se decidisse se aquela resposta merecia crédito. Depois apontou para o chão ao lado dela. Então, senta. Park sentou. Foi simples, sem cerimônia, sem diferença de altura. Apenas dois estranhos compartilhando um banco público. Você não me disse seu nome, ela comentou. Park. Park o quê? Só Park. Kim sorriu de lado. Estranho. Eu sei. Kim, disse ela. Só Kim. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, foi confortável. Park percebeu isso com surpresa. Nunca tinha sido bom em silêncios que não precisassem ser preenchidos. Você pensa demais, Kim comentou, do nada. Como sabe? Está com cara de quem levou bronca da própria consciência. Park soltou um riso curto. Talvez. Kim levantou-se, colocando os fones de novo. Não se acostume, avisou. Eu não faço discursos todo dia. Ainda bem, respondeu ele. Um já foi suficiente para bagunçar tudo. Ela olhou para trás surpresa e encontrou o olhar dele. Por um segundo, nenhum dos dois falou nada. Depois Kim seguiu o caminho. Park ficou ali, observando-a se afastar, com a certeza incômoda e inesperada de que aquilo estava apenas começando. Ele não conseguia esquecer, e pela primeira vez não queria. Park começou a aparecer, não de forma óbvia, não todos os dias, mas o suficiente para que Kim percebesse.
Às vezes, ele surgia na mesma loja de conveniência, escolhendo uma bebida como se aquela fosse uma decisão complexa. Outras vezes, atravessava a praça no exato horário em que ela fazia uma pausa, sempre com a mesma desculpa mal ensaiada. Coincidência insistente, ele dizia. Coincidência inconveniente, Kim respondia. E ainda assim, não o mandava embora. A convivência se construiu assim, aos poucos, sem convite formal, sem promessa alguma. Park aprendia observando. Kim ensinava sem perceber. Ele passou a reparar onde jogava as coisas. Parou de falar ao telefone enquanto andava. Pedia desculpa quando esbarrava em alguém. Pequenas mudanças quase invisíveis, exceto para Kim. Você está estranho, ela comentou certa tarde, sentada no banco de sempre. Estranho como? Educado demais. Park fingiu pensar. Isso é um problema? Depende, ela disse com um meio sorriso. Você está fazendo porque entendeu ou porque quer aprovação? Ele respondeu sem hesitar. Porque entendi. Kim inclinou a cabeça, avaliando. Vou observar. Park riu. A química entre eles não veio com grandes gestos, veio nos detalhes. Na forma como Park aprendia a pedir comida simples sem parecer deslocado. E como Kim zombava dele quando ele confundia palavras ou ficava em dúvida diante de coisas comuns demais para o mundo dele. Ele errava, ela corrigia, ele aceitava. Isso para Kim era raro. Um dia, Park insistiu em pagar o lanche. Não, Kim disse firme. Eu convidei. Você apareceu sem avisar. Isso é quase um convite. Não no meu dicionário. Park abriu a carteira, tirou o cartão. Kim cruzou os braços. Guarde isso se quiser continuar sentado aqui. Ele obedeceu. Impressionante, comentou. Você manda melhor do que qualquer diretor meu. Diferença é que eu não tenho medo de você, ela respondeu, sem olhar. Park sentiu o impacto da frase como um soco suave. Com o tempo, começaram a caminhar juntos. Conversavam sobre coisas pequenas, filmes ruins, pessoas estranhas, hábitos irritantes. Kim reclamava do mundo. Park ouvia. Às vezes discordava, sempre aprendia. Você não tenta me corrigir, ela comentou surpresa. Já tentei, ele respondeu. E percebi que era inútil. Sábia decisão. Além disso, completou, você costuma estar certa. Kim parou de andar. Cuidado, disse. Vou começar a gostar de você. Park sorriu. Talvez seja tarde. Ela o empurrou de leve no braço e continuou andando. A convivência trouxe revelações. Park confessou que não sabia usar transporte público direito. Kim quase engasgou de rir. Você está brincando. Não, sempre tive motorista. Isso é sério? Muito. Ela o puxou pelo braço. Então hoje você aprende. Foi um desastre. Park errou o cartão, entrou no ônibus errado, quase caiu numa curva. Kim riu tanto que precisou se apoiar nele para não perder o equilíbrio. Você sobreviveu a conselhos milionários, mas quase morreu num ônibus, ela disse, enxugando os olhos. Nunca me senti tão humilhado, respondeu ele. E tão vivo. Kim o olhou de lado. Estranho isso. Eu sei. No fim daquele dia, sentaram-se no banco de sempre. O céu escurecia lentamente, pintando a cidade de tons suaves. Kim estava cansada. Park percebeu. Você carrega muita coisa, ele comentou. Onde todo mundo carrega? Nem todo mundo carrega sozinho. Ela o encarou por alguns segundos. Não havia pena no olhar dele, nem superioridade. Sua atenção. Não comece, ela avisou. Não vou, e não foi. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Denso, cheio de coisas não ditas. Kim levantou-se primeiro. Amanhã não apareça. Park franziu a testa. Por quê? Porque se aparecer todo dia, deixa de ser coincidência. Ele sorriu. Então apareço depois de amanhã. Ela revirou os olhos, mas riu. Enquanto Kim se afastava, Park percebeu algo com clareza pela primeira vez. Aquilo não era mais curiosidade, nem admiração, nem aprendizado. Era química real. E diferente de tudo que já viveu, não vinha do poder, vinha da igualdade.
A verdade não chegou como um grito. Chegou como um sussurro atravessado. Kim não soube exatamente quando começou a desconfiar. Talvez tenha sido no jeito como algumas pessoas olhavam para Park quando ele se afastava. Talvez na forma como certos carros diminuíam a velocidade ao vê-lo. Ou talvez naquele detalhe pequeno demais para ignorar. Ninguém jamais o interrompia. Naquela tarde, Kim estava atrasada de novo. Caminhava rápido, distraída quando ouviu seu nome. Kim? Ela se virou e encontrou uma mulher bem vestida, sorriso treinado, celular caro na mão. Sou eu. Você conhece o Park, certo? Kim franziu a testa. Conheço. Por quê? A mulher hesitou por meio segundo. Ele comentou que anda passando tempo com você. Achei curioso. Curioso como? Porque ele não costuma se misturar. Kim sentiu um frio leve no estômago. Misturar com o quê? A mulher percebeu tarde demais o erro. Com pessoas fora do círculo dele. O silêncio se estendeu por um instante desconfortável. Círculo, Kim repetiu. Do que você está falando? A mulher pigarreou sem graça. Você realmente não sabe quem ele é, né? Kim riu, breve, incrédula. Ele é só o Park. Um cara estranho que não sabe pegar ônibus. A mulher arregalou os olhos. Meu Deus, murmurou. Você não sabe mesmo. O mundo deu um pequeno solavanco. Saber o quê? Kim insistiu. Park não é só Park. Ele é o CEO do grupo, um dos mais jovens do país. O ar ficou pesado. Kim sentiu o corpo inteiro esquentar, depois esfriar de uma vez. O barulho da rua pareceu distante, abafado, como se alguém tivesse fechado uma porta invisível ao redor dela. Isso é algum tipo de piada? Nai perguntou. Não, respondeu a mulher, já arrependida. Eu achei que ele tinha contado. Kim não disse mais nada. Apenas se virou e saiu andando. O passo rápido demais para o coração que batia forte no peito. Park percebeu que algo estava errado no instante em que a viu. Kim estava diferente. O corpo rígido, o olhar fechado, a postura que ele já conhecia, a de quem se prepara para um confronto. Kim... Não. A palavra saiu antes que ele pudesse terminar a frase. Você mentiu para mim. Park engoliu em seco. Eu nunca disse que não era. Também nunca disse que era, ela rebateu, os olhos brilhando de raiva contida. Você deixou eu acreditar que era só você. Eu sou só eu. Não, Kim respondeu a voz firme. Você é alguém que escolheu esconder a verdade. As pessoas passavam ao redor, curiosas. Park tentou manter a calma. Eu não escondi por maldade. Claro que não, ela riu sem humor. Nunca é por maldade, né? É sempre conveniência. Kim, eu só queria... Queria o quê? Ela interrompeu. Ser tratado como gente normal? Aprender sobre o mundo? Ter uma experiência diferente? Park ficou em silêncio. Pois é, ela continuou. Enquanto isso, eu fui sincero o tempo todo. Ela deu um passo para trás. Você sabe qual é a diferença entre nós dois? Perguntou. Eu nunca tive escolha. Você teve. E escolheu mentir. Eu escolhi não ser o CEO, ele disse num fio de voz. Pelo menos com você. Kim balançou a cabeça. Você nunca deixa de ser quem é, só finge que não é. As palavras cortaram fundo. Eu não quis te enganar, Park insistiu. Eu só não queria que isso fosse a primeira coisa que você visse. E agora é a única coisa que eu consigo ver, ela respondeu. O silêncio que se seguiu foi cruel. Você acha mesmo que eu falaria com você daquele jeito, se soubesse? Kim perguntou. Que te repreenderia? Que te obrigaria a pegar ônibus? Park respondeu com honestidade dolorosa. Talvez não. Então pronto. Ela se virou para ir embora, mas parou por um segundo. Eu não me apaixonei por um título, disse sem olhar para trás. Me apaixonei por alguém que achei que estava aprendendo comigo. E agora não sei mais quem você é. Kim se afastou, deixando Park parado no meio da rua, rodeado por pessoas que o reconheciam, mas incapazes de alcançá-lo. Pela primeira vez, o peso do nome que carregava caiu sobre ele com força total. A verdade tinha vindo à tona.
E com ela, a possibilidade real de perdê-la. Kim não apareceu no dia seguinte, nem no outro. O banco da praça ficou vazio, silencioso, como se tivesse perdido a função. Park passou por ali uma vez, depois outra, sempre com a sensação de estar ocupando um espaço que já não lhe pertencia. Dessa vez, não havia coincidência insistente para justificar. Ele merecia o silêncio. Park tentou seguir a rotina. Voltou às reuniões, às decisões rápidas, aos olhares atentos que aguardavam cada palavra sua como ordem definitiva. Mas algo estava diferente. Pela primeira vez, o poder não trazia conforto. Precisamos de sua aprovação final, disse um diretor. Park olhou para o relatório e fechou a pasta. Vocês acham mesmo que isso está certo? A sala congelou. Claro, se o senhor quiser, respondeu alguém apressado demais. Park respirou fundo. Não estou perguntando por educação. Quero opiniões reais. Ninguém respondeu. Ele percebeu então o tamanho do problema. Aquela estrutura inteira existia para concordar com ele, não para questioná-lo. Kim tinha razão. Sempre teve. Refaçam, disse. E tragam soluções que não dependam só de dinheiro. Alguns se entreolharam, confusos. Park saiu da sala com um peso no peito, mas também com uma estranha clareza. Mudar não era um gesto isolado. Era uma decisão repetida todos os dias. Na semana seguinte, Park fez algo que não virou notícia. Ele não chamou imprensa, não fez discurso, não postou nada, apenas mudou. Passou a andar mais a pé. Pegou o ônibus de novo. Errado algumas vezes, certo em outras. Pediu desculpa quando esbarrou. Esperou na fila sem tentar resolver tudo com um olhar. Jogou o lixo fora, com atenção quase exagerada. Não por medo de errar, mas porque agora via o chão como parte de um espaço compartilhado. Um funcionário deixou cair um papel na entrada do prédio. Antes que alguém corresse para pegar, Park se abaixou e recolheu. Eu cuido, disse. O funcionário ficou imóvel, sem saber como reagir. Obrigado, acrescentou Park. A palavra pareceu nova na boca dele. Madasistazes. Kim ouviu falar dele sem querer. Uma colega comentou sobre um CEO estranho que pegava ônibus. Um entregador comentou sobre um homem de terno que pediu desculpa por ocupar a calçada. Kim ouviu, fingiu não ligar, mas o coração traía o desinteresse. Não muda quem é de verdade, disse para si mesma. Mas a dúvida se infiltrou. Park passou a questionar mais. Não só os outros, a si mesmo. Perguntava-se antes de cada gesto se faria aquilo se ninguém estivesse olhando. Se Kim não existisse. Se o mundo voltasse a ser cego. E quase sempre a resposta vinha clara. Ele faria. Numa tarde chuvosa, Park parou diante de uma situação simples. Um homem jogou uma lata no chão, distraído. Pessoas passaram ao redor, indiferentes. Park sentiu o impulso antigo de seguir adiante. Mas parou. Com licença, disse educado. Acho que isso caiu. O homem olhou surpreso, depois para a lata. Ah, foi mal. Pegou e jogou fora. Nada mais aconteceu. Nenhuma câmera, nenhum aplauso. Park ficou ali por alguns segundos, sentindo algo estranho e bom se acomodar no peito. Paz. Naquela noite, Park passou pela praça de novo. O banco estava vazio. Ele se sentou, não para esperar, mas para lembrar. Eu não fiz isso por você, murmurou para o vento, mas foi você quem me ensinou. Ele levantou-se e foi embora sem olhar para trás. Pela primeira vez, Park entendeu o que significava mudar de verdade. Não era provar nada. Não era conquistar alguém. Era fazer o certo, mesmo quando ninguém estava ali para ver. E se Kim algum dia voltasse, ele queria que ela encontrasse não um CEO arrependido, mas um homem transformado. Kim voltou sem anunciar. Não mandou mensagem. Não avisou ninguém. Apenas apareceu. A praça estava como sempre. Gente passando apressada, crianças correndo, o barulho distante da cidade se misturando ao canto de um músico de rua. Kim caminhava distraída, quando uma cena a fez parar. Um homem bem vestido se abaixava para recolher uma garrafa caída no chão. Não era só isso. Ele falou com calma, sem repreensão, sem tom de superioridade.
Com licença, acho que isso é seu. A pessoa se virou, surpresa, pediu desculpa e jogou o lixo fora. Seguiu o caminho sem saber quem tinha acabado de corrigir seu gesto. Kim reconheceu Park no mesmo instante. Ele não olhou ao redor, não esperou reação, não procurou aplausos, apenas continuou andando. Kim sentiu o peito apertar. Ela o seguiu até o banco da praça. Park sentou-se e olhou o céu por alguns segundos, como alguém que finalmente aprendeu a respirar. Veio fiscalizar? Ele perguntou sem virar o rosto. Kim sorriu de canto. Ainda não decidi. Park virou-se devagar. O susto foi evidente, mas contido. Você voltou? Voltei. Silêncio. Não havia raiva ali, nem desculpas apressadas. Apenas dois adultos encarando a verdade que tinham vivido. Eu não voltei porque você mudou, Kim disse. Voltei para ver se era real. Park assentiu. Eu não mudei para você. Ela cruzou os braços. Eu sei. Mudei porque percebi que viver sem questionar era vazio. Kim se sentou ao lado dele, mantendo uma pequena distância. Você sabe, disse ela, que eu não abaixo a cabeça para ninguém. Park sorriu. Foi isso que me fez ficar. Ela o encarou surpresa. Ficar? Aprender, cair, repetir. Ele respirou fundo. Eu não quero alguém que me admire. Quero alguém que me confronte quando eu estiver errado. Kim observou o rosto dele, procurando o antigo Park. Não encontrou. Então não espere facilidade, avisou. Nunca esperei. Ela riu leve pela primeira vez em dias. O vento passou entre eles, carregando um papel solto pelo chão. Antes que Kim se levantasse, Park já tinha se abaixado para pegar. Jogou fora, simples, automático. Kim levantou-se. Você ainda deve muito ao mundo, disse. Eu sei. E a mim. Park levantou-se também, ficando frente a frente com ela. A você, eu devo a verdade. Todos os dias. Kim o estudou por alguns segundos. Depois estendeu a mão. Então vamos começar de novo. Park segurou a mão dela firme, sem puxar, sem dominar. De igual para igual. Kim assentiu. Sempre. Eles começaram a caminhar juntos, lado a lado, sem pressa, sem destino certo. Duas pessoas comuns num mundo que insistia em colocar umas acima das outras. Kim não abaixou a cabeça. Park aprendeu a olhar ao redor. E naquele equilíbrio improvável nasceu um amor que não precisava de títulos, apenas de coragem para mudar e força para não se curvar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.